Em pleno 2026, ainda tem gente comprando o velhinho iPhone 11, que está completando 7 anos. E eu vou te contar um segredo aqui. Em alguns casos, ele ainda faz mais sentido do que muito celular novo. Mas ao mesmo tempo, ele já tem vários pontos que mostram a idade avançada. E dependendo do seu uso, comprar um pode ser de jogar dinheiro no lixo. E aqui tem um detalhe que define tudo, mas geralmente acaba passando despercebido e eu vou falar sobre ele durante o vídeo. Bom, eu sou o Jorginho e vou te ajudar a escolher o seu próximo celular com essa análise completa do iPhone 11 para esse ano de 2026. Então é um vídeo para te ajudar e você também pode ajudar demais o canal se inscrevendo, já que a maioria da galera que está vendo os vídeos atualmente não é inscrita. Agora vamos deixar de enrolação, essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar falando do visual do celular, que tem construção muito bem feita e próxima aos modelos lançados até 2021, com a famosa câmera dupla vertical no formato boca de fogão. Tanto na parte traseira quanto na parte frontal, a gente tem vidro com a proteção não especificada, mas que a Apple jura que é de excelente qualidade. E na lateral tem a bandeja de chip, que tem suporte a uma unidade, sendo que você também pode utilizar um outro chip via eSIM. Ainda na lateral tem um seletor sonoro, que é muito conveniente e todo mundo que tem iPhone jura que é muito importante. E tem uma outra coisa muito importante que é a necessidade do seu like, que mostra esse vídeo para mais gente e ajuda o canal a continuar crescendo. Então se você caiu de paraquedas e gostou do conteúdo, senta o dedo no like, aperta no botão de se inscrever no canal que está aqui do lado e também dá uma apertada no badalo. Tome! Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Tem muita coisa legal vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular que tem proteção contra água IP68, que garante que você possa mergulhar o celular em até 2 metros durante 30 minutos, que é um ótimo valor, apesar de estar longe dos valores atuais para essa proteção. Mas atenção, essa proteção só vale para celular lacrado ou usado nunca aberto. A maioria da galera está comprando celular de vitrine atualmente, e celular de vitrine não tem essa proteção. Nada de mergulhar o seu celular. O celular ele é pesado, principalmente levando em consideração o seu tamanho, já que ele é bem pequeno, inclusive não deve dar muito problema de pegada, ainda que você não tenha mãos grandes. Por ter um tamanho pequeno, ele vai ter uma tela que acompanha e que inclusive denuncia a idade do celular. Aqui a gente tem uma unidade de 6.1 polegadas com resolução apenas HD, o que não dá uma boa nitidez aqui. A taxa de atualização é de apenas 60 Hz, o que está defasado, tem muito celular barato com taxas de pelo menos 90 e o brilho é de 625 nits, ou seja, você vai ter sim problemas para utilizar ele embaixo do sol forte. O material da tela é o IPS LCD, que é chamado pela Apple de Liquid Retina. Não é o melhor material possível e tem muito celular baratinho que já traz o AMOLED. Além disso, por ser LCD, ele não tem nenhum tipo de certificação para consumo de conteúdo. Não é uma tela ruim, mas claramente ficou para trás. E, inclusive, não é uma tela legal para quem busca usar o celular para assistir muitos vídeos e consumir bastante conteúdo. Inclusive, isso se estende ao áudio. O som aqui é estéreo, com uma caixa na parte de baixo do celular e uma outra localizada no Note. E tem até boa qualidade, com reforço do Dolby Atmos, porém, não é alto e, além disso, tem pouca profundidade, o que prejudica na imersão. Voltando ao Note, ele é aquela versão mais antiga, defasada e muito grande. Nele estão contidos os sensores do celular e o mais importante deles é o Face ID, que permite o desbloqueio do aparelho, entre outras coisas, e funciona muito bem. Também contido no Note está o ponto de maior destaque do iPhone, que são as câmeras. Na parte frontal, a gente tem um sensor de 12 megapixels acompanhado com um sensor 3D para profundidade e desbloqueio seguro. E esse kit é acompanhado por um conjunto traseiro com uma câmera principal de 12 megapixels e uma ultra-wide também de 12 megapixels. As fotos são exatamente aquilo que a gente espera de um celular top de linha, com ótima qualidade e muito detalhe tanto na câmera principal quanto na câmera ultra-wide, principalmente em ambientes bem iluminados. De noite, a câmera ultra-wide ela perde um pouco da luminosidade, enquanto a principal mantém um nível excelente para fotos. Já quando a gente passa para o modo retrato, a gente percebe que ele consegue recortar muito bem em objetos retos, porém, em situações mais difíceis ele se perde um pouco. Talvez aqui faça falta uma terceira câmera para profundidade e desfoque. Nas selfies o trabalho é bem feito, as fotos têm boa qualidade e os recortes são consistentes, só se perdendo em algumas situações que exigem maior dificuldade. De noite, não tem queda de qualidade acentuada, as fotos se mantêm num bom padrão, só erra um pouco mais o desfoque, principalmente quando tem mais de uma pessoa na foto, então é bom se aproximar para fotografar. Nos vídeos, a gente tem um bom nível de detalhamento, de fluidez e de alcance. A câmera se adapta muito bem às mais diversas situações.
O autofoco trabalha de maneira muito eficiente e muito rápida também. A estabilização vai muito bem, é realmente excelente aqui. E tem o além, né, o a mais, que é o fato dele trabalhar bem nas duas câmeras. Você pode trocar de câmera no vídeo da principal para ultra-wide, filmando muito bem, até 4K em 60 quadros por segundo, com boa qualidade. E essa aqui é a câmera frontal do iPhone 11, uma câmera que grava até 4K em 60 quadros por segundo, que é um número excelente e que também me agrada pela qualidade geral, apesar de alguns casos acabar estourando um pouco, mas que é facilmente corrigido com controle de luz. Mas eu quero saber de você que está vendo esse vídeo, o que é que você achou, tanto da qualidade geral quanto da estabilização, captação de áudio. Você pode comentar aqui embaixo. Agora vamos seguir. Pensando no uso diário, o celular tem NFC, que garante que você possa utilizá-lo como cartão para pagamentos por aproximação e hoje em dia já é indispensável. O ponto negativo aqui é a rede, que é apenas 4G. Dá para utilizar normalmente, porém está defasado. O 5G já está bem estabelecido e isso aqui inclusive mostra que não dá para pensar nesse celular a muito longo prazo, pelo menos no quesito de redes móveis. O armazenamento pode ser de 64, 128 ou 256 GB. 64 não dá mais, 128 está ficando pouco, então caso você vá comprar, o ideal é de 256, até porque ele não tem suporte a cartão de memória para aumentar esse armazenamento. A tecnologia de transferência de dados é o NVMe, que garante a tramitação muito rápida entre os dados, e a memória RAM é de 4 GB, que é uma quantidade pequena e já começa a apresentar alguns engasgos, apesar de que, no geral, apesar da pouca quantidade de memória, o celular funciona muito bem com muitas tarefas abertas. E isso se dá muito por conta do sistema operacional. Aqui a gente tem o iOS, que é muito criticado por prender o usuário em uma experiência sem muitas expansões possíveis, porém, essa experiência meio quadrada é muito fluida, muito intuitiva, então você consegue utilizar o celular para aquilo que realmente importa sem nenhum problema. Isso chama muita gente para o uso desse sistema aqui. Atualmente, a gente está na versão 26, que como principal novidade traz novas opções de personalização, que não era muito visto em versões anteriores, e deixa o celular com a cara do usuário, o que é algo muito bem-vindo e muita gente gosta. O ponto negativo é que ele não deve mais receber atualizações. Muito dificilmente ele vai receber o iOS 27, que chega no mês de setembro de 2026. Uma outra parte importante para que o celular não trave após tanto tempo é o processador, que nesse caso é o Apple A13 Bionic. Para uso no dia a dia, ele roda tudo tranquilamente, você não vai ter problemas. No caso dos jogos, ele vai rodar os jogos leves com muita fluidez e muita qualidade. Porém, ele já não tem tanta potência para rodar os jogos pesados. Então, tanto com respeito a desempenho, ele não vai performar tão bem e, além disso, ele vai esquentar bastante. E jogos podem nem ser importantes para você que está vendo esse vídeo, mas o celular que consegue ir bem nos jogos sempre desempenha bem nas tarefas pesadas no dia a dia e também em multitarefas, no acúmulo diário de coisas que você faz no celular. E em tudo isso, o iPhone 11 ainda entrega um resultado bem satisfatório. Em que pese, na minha opinião, o iPhone nem seja um celular feito para jogar. E o que fala muito sobre isso é a bateria. Aqui a gente tem um tanque com 3.110 mAh, que apesar de ser bem gerenciado, é pouca quantidade. Você acaba tendo que carregar o celular durante o dia. Esse carregamento é feito através da porta Lightning, que está na parte de baixo, inclusive está defasada, os iPhones novos já usam USB tipo C, e o suporte à carga é de 18 watts, onde carrega 50% em 30 minutos, o que é um tempo ok, e 100% em 1 hora e 45 minutos, o que já é muito tempo. O celular suporta carregamento sem fio pelo método de indução, o que é muito bem-vindo, porém, ele não suporta carga MagSafe, que só veio chegar no iPhone 12. O veredito final é que o iPhone 11 ainda consegue entregar um desempenho minimamente sólido, mesmo com a idade avançada. Isso sem falar nas câmeras, que são de excelente qualidade e agradam até usuários exigentes, mesmo com tanto tempo de lançado. O detalhe que muitas vezes passa despercebido é que ele pode ou não valer a pena dependendo do seu tipo de uso. Hoje, o custo dele está em torno de R$1.000 a R$1.350, o que é um valor que posiciona ele numa faixa interessante no mercado. Nessa faixa, por exemplo, a Samsung tem o Galaxy A26, que dá para utilizar por mais tempo e tem mais bateria do que o iPhone. Porém, na experiência geral, tanto no sistema quanto na questão de câmeras e em todo o restante, na verdade, o celular da Apple sai na frente.
A Xiaomi tem o Redmi Note 15, que é um celular com a construção mais resistente e que também deve durar mais tempo em utilização do que o iPhone 11. Porém, ainda assim, o celular da Apple tem uma experiência de uso muito melhor e câmeras bem superiores, ainda que seja um celular da Xiaomi lançado esse ano. Já a Motorola tem o Moto G56 posicionado nessa faixa de preço. É um celular que entrega mais bateria e que também pode entregar um pouco mais de longevidade e agradar quem gosta do Android limpo. Porém, o sistema do iPhone ainda sai na frente, sem falar nas câmeras e na experiência geral. O iPhone 11 ainda faz muito sentido contra celulares novos da mesma faixa de preço dele. E faz muito sentido principalmente para quem utiliza muito câmeras e redes sociais durante muito tempo, que coincidentemente é o uso da maioria dos usuários brasileiros nos dias de hoje. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o iPhone 11 vale a pena em 2026? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Aqui também nos links da descrição tem os grupos dos canais onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo e eu pesquiso os melhores preços para que você possa comprar o seu próximo celular e o seu eletrônico em geral. Então vale a pena dar uma passada por lá. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para que você possa se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força, não esquece de deixar o like e até a próxima.